minutinhos. É 3 minutinhos. A mina nem morre, é um clipe engraçado. É obviamente uma sátira, gente. Foi suficiente. É engraçadíssimo. É uma sátira, tá na cara. 3 minutinhos é suficiente pra explodir, né, o feminismo e aparecerem bem os privilégios. Cadê a sororidade? Cadê a sororidade? Mas enfim, visto esse pedaço que está muito localizado nos Estados Unidos, a gente passa para entender essa tradição de mulheres a partir da música no Brasil, né? Que vai se dar muito a partir do samba. Então, muito que está articulado aqui vem da tese de uma mulher que para mim é muito inspiradora e que eu convido vocês todas e todos a conhecê-los, que é a Jurema Werneck. A Jurema Werneck hoje é presidente da Anistia Internacional e a tese de doutorado, ela faz um monte de coisa, não dou conta do lápis da Jurema, mas a tese de doutorado dela... Não dou conta do lápis da Jurema? Não dou, é impressionante. A tese de doutorado dela, que foi em comunicação, ela se chama O Samba Segundo as Yalodês, e ela analisou como que, através das figuras de 3 sambistas, que é a Jovelina Pérola Negra, a Desi Brandão e a Alcione, como que o samba, ele é esse espaço, né, de produção de contranarrativas para as mulheres negras, e como esse espaço, ele é silenciado, né? Nas próprias produções acadêmicas a respeito do samba, as mulheres negras não aparecem. A gente vai ouvir sempre falar de Noel, que por sinal é branco, do Cartola, do Adoniran, desses caras, né? Mas das mulheres, elas não aparecem. A gente não vê nas narrativas acadêmicas falar de Clementina de Jesus, falar de Jovelina, falar de Dona Ivone Lara. E a Jurema construiu essa tese falando dessa tradição, da tradição do samba, e de como essa tradição está diretamente localizada com essas questões da autodefinição, que a gente já falou aqui bastante vezes, né? Do empoderamento das mulheres negras. E aí, quando a gente fala em empoderamento aqui, eu não estou falando de maquiagem, cabelo, etc, né? Eu estou falando da perspectiva de autodeterminação, né? Aliás, nessa aula, toda vez que a gente usa a perspectiva de empoderamento, é essa perspectiva. Esse empoderamento vazio da publicidade... Não é o que a gente está falando. E nem falando, quando a gente fala também, é uma outra coisa que aparece bastante, né, como crítica, que empoderamento é esse se a gente não acessa, não consegue acessar os recursos de cidadania, os recursos do capital de forma plena, né? Então a desumanização das pessoas negras e a desumanização das mulheres negras que vai se dar pelo sexismo e pelo racismo, o samba, o espaço da música, o espaço do uso, a estratégia do corpo e da voz, ela vai ser muito importante para que essas mulheres consigam perceber que elas não são inferiores, né? Diferente do que está organizado nas casas das famílias brancas em que elas trabalham e que a todo momento apresentado para elas, né, uma noção de subjugação. Essa subjugação não é natural, essa subjugação ela é resultado do racismo. E é nessas canções, no blues e no samba, que as comunidades negras elas vão conseguir ter essa percepção, né? As mulheres negras vão ter essa percepção. Então, e é muito potente, especialmente porque nos Estados Unidos a gente tem lá mulheres como a Ma Rainey, a Billie, enfim, que vão estar muito mais próxima das comunidades negras do que os escritos da Alice Walker, por exemplo, né? Muitas dessas mulheres não conseguiam escrever, não conseguiam ler, mas elas eram capazes de ouvir. Para nós aqui, a voz da Jovelina, a voz da Clementina, a voz da Alcione está muito mais próximo das comunidades negras do que os escritos, né? Do que a produção intelectual da Jurema Werneck, a produção intelectual da Sueli Carneiro, a produção intelectual da Luísa Bairros. Essas mulheres estão mais próximas dessas comunidades. Então, quando a gente consegue articular a produção cultural como essa potência intelectual, a gente abre aí uma possibilidade muito grande de reconhecimento, de conhecimento entre essas mulheres, né? Então, tô lá eu, Willy, fazendo lá meu mestradinho, e tendo uma produção
dentro da academia, mas a minha produção acadêmica não é mais relevante do que a produção da Carol Conká, por exemplo, que não está na academia, mas que está muito mais próxima das mulheres negras do que eu, né? O meu artiguinho lá cagado da revista não chega na Restinga. Eu tenho que ir lá com ele e desdobrar ele. A voz da Carol chega lá, né? Então esse legado é um legado que também está colocado no samba. Inclusive a Angela Davis, em entrevista recente, perguntaram pra ela o que ela achava da Beyoncé. A única resposta que ela deu foi: é por causa da Beyoncé que muita gente chegou em mim. O que ela acha ou deixa de achar é irrelevante. Porque foi através da Beyoncé que muita gente chegou no pensamento da Angela Davis, porque né, ela fala da Angela Davis, não, contrário à opinião popular, ela não foi dos Panteras Negras, mas ela fala muito sobre os Panteras Negras e a Beyoncé utilizou daquela linguagem, então... As pessoas chegam... Este é o divismo. Que é a mesma coisa que acontece com a Chimamanda, por exemplo, né? A Chimamanda era uma escritora, já era uma escritora bastante reconhecida, bastante conhecida no continente africano, especificamente na Nigéria, bastante conhecida nos Estados Unidos, que é o país onde ela atualmente reside, onde a produção, né, escrita dela está toda organizada, mas era uma cantora que ficava ali, né? Uma escritora que ficava ali. Quando a Beyoncé bota o discurso da Chimamanda no Flawless, ela explode para o mundo inteiro, né? Traduzida para muitas línguas, inclusive chega para nós, para muitas de nós, a partir do Flawless. Então essas conexões é que transformam isso que a gente chama de tradição diva, especialmente para as mulheres negras, num legado. E aí aqui a gente vai ver dois clipes que são bastante importantes. O primeiro é da Elza Soares, que está localizada, para mim, ela tá nos dois lugares, né? Tá tanto lá no samba com Jovelina, Clementina e essas todas, quanto ao mesmo tempo tá dialogando com Carol Conká, com MC Carol, que é uma outra geração, né? Então ela é a mulher do fim do mundo mesmo, assim. Ela chegou num lugar com a sua produção musical que nenhuma outra mulher chegou, né? Ela consegue tá tocando ao mesmo tempo na Cadê Teresa e tá tocando na Baticu ao mesmo tempo, que são duas festas completamente diferentes, com públicos completamente diferentes, e nas duas a Elza Soares tá lá, né? Então, e tem uma história de vida extremamente sofrida, extremamente complexa, mas é uma mulher que se também emancipou a partir da música, né? Então a gente vai ver... Cujo álbum, A Mulher do Fim do Mundo, é um álbum indubitavelmente feminista também, como demonstra o clipe que veremos neste momento.